pediria e ele lhe daria água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tens como tirar água do poço, é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e os seus gatos? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água e jorrará para a vida eterna. Amém, queridos? Nós vamos parar por aqui. Eu queria dizer o seguinte, veja bem, tem um hino que há muitos anos eu cantava assim: estou bebendo de uma fonte. E essa fonte hoje, ela está presente aqui neste lugar. Amém, queridos? Jesus, ele está passando por aqui através da sua palavra, através do nosso testemunho, através dessa verdade que um dia nós conhecemos e procuramos saciar a nossa sede e a nossa fome. Porque ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aquele que se alimenta deste pão vivo certamente nunca mais terá fome. Mas como assim? Será possível que mesmo eu aceitando a Jesus, eu não vou ter mais sede nem fome? Não. Você vai ter o privilégio de ter à sua mesa, nas suas mãos, uma palavra ao qual ela possa desferir algo que vem trazer para você pureza para a sua alma. Algo que vem trazer para você uma nova esperança de vida, ao qual você pode testemunhar dessa verdade. Quando nós olhamos para essa mulher, que a palavra de Deus tem ela como uma mulher pecadora, aquela mulher que ela não conhecia por certo a palavra de Deus, ela não sabia quem era Jesus. Antes de conhecê-lo, ela tinha lá os seus problemas, ao qual ela vivia todos os dias. Na verdade, quando a gente olha o diálogo de Jesus com aquela mulher, Jesus não olhou simplesmente para a sua aparência, mas olhou para a sua necessidade. Amém? Quando nós olhamos para isso e vemos que a palavra de Deus diz uma coisa muito tremenda, lá em João 3,16, que todos nós conhecemos, quando ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, tudo aquilo que Jesus tinha para oferecer para aquela mulher era muito mais precioso do que todos os dias, quando ela se colocava ali à beira daquele poço da promessa dada pelo pai Jacó, que era chamado como aquele na qual teve o seu nome mudado, por ter experimentado de uma fonte muito maravilhosa. Ele cavou aquele poço, ele conduziu e até os seus gados, seus filhos, todos bebiam daquela água. E dava uma impressão, e é muito forte sobre isso. Quanto mais eles bebiam, mais aquele poço, ele produzia água. Porque muitos que passavam ali, tinha aquele momento de passagem para chegar até ali e dar uma parada, porque a água era muito boa. Era uma água que foi prometida por Deus, e ela foi cavada exatamente para isso, para que aqueles que descessem até ela pudessem beber e saciar a sua sede. Mas algo tremendo aconteceu na vida daquela mulher. Algo tremendo aconteceu na vida de cada um de nós que estamos aqui. Porque um dia nós andávamos sedentos. Porque um dia nós andávamos famintos. Andávamos do outro lado. Mas quando encontramos essa fonte que hoje ela jorra em nossa vida, e nós podemos trazer para que ela possa produzir água com grande abundância aqui neste lugar, certamente ficará marcado pela presença do Senhor em nossas vidas. Amém? Então são promessas de Deus. Quando ele diz que quem beber dessa água, foi o diálogo que ele teve com aquela mulher. E de repente é o diálogo que nós temos. Sabe por quê? Porque um dia nós também vivíamos dessa forma. Mas o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, nos alcançou. E agora nós podemos testificar dessa verdade que há em nossas vidas. E aí Jesus, sendo aquele que foi enviado de Deus para uma missão muito maravilhosa, salvífica, ele apresenta o poder de Deus, aquele que o enviou, para que todos aqueles que fossem até ele não perecessem, mas que tivessem também o direito da vida eterna. Esse era o direito adquirido, dado pelo Senhor.
E aqui quando nós vemos, quando Jesus vai fazer o diálogo com aquela mulher, ela simplesmente, Jesus está falando das coisas espirituais, e ela não estava ainda entendendo. Às vezes nós ainda estamos de um outro lado, exatamente por ainda não ter entendido essa verdade. E a palavra de Deus nos diz que e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fomos livres agora. Não precisamos mais de simplesmente ir à beira daquele poço, porque a palavra de Deus, que é dada a nós, é revelada a nós, nos dá o direito de nós sermos chamados de filhos de Deus. Somos filhos pela promessa dada e selada através de Cristo Jesus, que em obediência à vontade do Pai, aquele que amou a humanidade, agora ele dá o direito de sermos chamados filhos de Deus. Somos filhos dessa promessa. Quando aquela mulher estava falando ali, és tu maior do que Jacó, o nosso pai? Sabe por quê? Porque a bênção que Deus fez a Abraão para toda aquela geração, ela foi dada com grande amor. E mostrou e falou assim, que todos eles queriam ser chamados de filho de Abraão, filho daquela promessa. Mas havia algo que era realmente desfavorecido, aquilo que a palavra de Deus ensinava. Fizeram o reino do norte e o reino do sul. Samaria era a capital do reino do norte. Sabe por que isso? Pela desavença, muitas vezes nós, pela nossa fragilidade, ou por não entendermos direito os planos de Deus, às vezes nos posicionamos do lado contrário também. Mas quando conhecemos essa verdade, deixamos do outro lado para estarmos presentes aonde quer que esteja presente a palavra de Deus. Quando aquela mulher fala assim, nossos pais, aonde nós devemos adorar este pai? Nossos pais o adoram aonde? Lá diz que tem que adorar lá em Jerusalém, nós temos que descer até lá onde? Eu falei assim, não me importa. O importante é os que me adorem em espírito e em verdade. Não é simplesmente em Ouro Verde, que é o local propício para pregar a palavra de Deus, ou para buscar a palavra de Deus, mas também essa fonte que um dia muitos de nós experimentamos lá em Ouro Verde, mas também podemos trazer para que essa fonte seja jornada aqui neste lugar, para que esta geração também possa conhecer essa fonte carmesim que traz para nós a salvação. E esse é o direito dado pelo próprio Deus. Aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. E nós olhamos dentro de várias estratégias, até mesmo, quando aquele mesmo povo que havia dissensões no meio deles, quando Deus tira o povo de Israel lá do Egito, e eles vão caminhando pelo deserto, Deus manda que Moisés tocasse na rocha. Não mandou que batesse. E ele, ali simplesmente pelo fato de ficar chateado, aborrecido, ele bate com força e jorra água. Mas ali naquele momento, as bênçãos de Deus não que deixou de o acompanhar, mas agora teve um percurso diminuído para que ele não entrasse na terra da promessa. Sabe por quê? Aquela terra que foi prometida ao povo de Deus, ele não entrou. Ele simplesmente avistou e contemplou que era uma terra muito farta, uma terra muito boa. Mas dali ele teve sua vida ceifada, exatamente porque a obediência é o fator primordial para que nós possamos alcançar a bênção de Deus na nossa vida. Amém, queridos? A palavra de Deus diz assim, vós filhos, sede obediente ao vosso Pai. Se nós somos obedientes ao nosso Pai, certamente o Pai tem prazer de dar tudo aquilo que nós queremos, ou talvez até mesmo que nós não merecemos. Não é assim que acontece? Papai Ivan, eu preciso daquelas sandálias de salto bem bonitas, né? Mas aí, será que ela merece? Não, ela merece sim. Então vou dar. Mas sabe por quê? Se cumprir os seus deveres, aquilo que é necessário como filho de ser obediente, o pai ele não vai dar simplesmente pela obrigação, ele vai dar pelo fato de que ama e sabe da necessidade de dar alguma coisa. Assim também isso é a nossa vida. Deus olha lá no céu e vê a nossa necessidade de cada um de nós. E vê, mesmo sem merecer, ele entrega o seu filho para sofrer por nós. Você imaginou isso? E aquela mulher ainda não tinha entendido isso. Mas a partir do momento que o diálogo ele é feito, ele falou assim, então dá-me de beber dessa água, para que eu nunca mais precise vir a este poço.
para buscar água. Ela simplesmente, todos os dias, ela precisava de sair da sua casa e ir até aquele poço ali para buscar água, para lavar as vasilhas, para encher o pote, a talha, para beber, quem sabe para tomar banho, enfim, várias situações implicavam. Talvez aquela água era uma água tão das bênçãos de Deus, que talvez aquela água ela buscava mais para beber e para algo, de repente, para o seu serviço do dia a dia. Talvez ela podia pegar em outro lugar, mas a água que ela queria beber, que era para ela beber, certamente era uma água mais purificada. Então ali ela ia buscar, não sei, eu estou falando aqui, mas talvez ela buscava aquela água para dar para os seus animais, porque todos os viajantes que passavam ali paravam para beber da água e também saciar a sede dos seus animais, porque certamente pelo caminho até o percurso onde eles deveriam chegar era distante. E eles precisavam de tomar água e até abastecer os seus cântaros, abastecer os seus cantis, para que pudesse chegar ao lugar desejado. Aí quando nós olhamos para a parte espiritual, dá-me beber dessa água, para que eu nunca mais precise voltar aqui. Às vezes eu estou pensando sobre a nossa própria vida, como crentes em Cristo, ou até aqueles que já são amigos do Evangelho. Às vezes eu fico pensando a respeito disso. Senhor, espera aí um pouquinho na beira do poço que eu vou ali resolver alguns problemas, depois eu volto para te seguir. Não, queridos. Jesus chamou aquela mulher e conversou com ela, dialogou com ela, dando a oportunidade para que ela pudesse agora ser uma nova criatura, para que ela pudesse abrir mão das suas mazelas, daquilo que ela vivia. Ela vivia uma vida que não era uma vida que ela poderia santificar, e nem sequer subir para oferecer o seu sacrifício, porque ela vivia uma vida de pecado, completamente dominada pelo pecado. Então a gente olha para isso e vê, Jesus quando dialoga com aquela mulher ali, ele fala com ela assim, olha, vai lá e chama o teu marido. Falou com ela, ela pegou e falou assim, eu não tenho marido, disseste bem, ela mentiu, não. Ah, eu tive 5, agora o que eu tenho não é meu marido, ela estava com o marido emprestado. Você parou para pensar a respeito disso, que situação tão terrível que aquela mulher estava a passar? Jesus olhou para aquilo ali e deu a oportunidade para que ela pudesse abrir mão do seu pecado. E sabe o que aconteceu com aquela mulher? Quando ela entendeu o lado espiritual da coisa, ali certamente ela entrega a sua vida por inteiro a Jesus. Ela começa a beber daquela água. Jesus não precisou de levar nada ali dentro daquele poço para que pudesse tirar a água, porque o rio de água viva estava passando na vida dela, e o rio de água viva é Jesus, amém, queridos? Ele pode sim saciar a sede daquela mulher. É tanto que depois, quando ela recebe aquela porção dada por Jesus, agora é diferente. Ela saiu pelo caminho e foi lá, chamou todos aqueles que eram seus compatriotas e falou assim, encontrei o Messias, encontrei a salvação, encontrei uma fonte viva que mudou a minha vida. Amém, queridos? Amém. Um dia também foi assim conosco. Um dia foi assim com você. Cada um de nós temos uma experiência diferente para contar. Como foi a sua salvação? Como você encontrou esse Jesus? Foi na beira do poço? Ou foi em outro lugar que você não entendia? Eu me lembro de uma ocasião que a gente estava fazendo, junto com um quarteto que eu cantava, e nosso quarteto era um quarteto missionário. Eu me lembrei, quando eu entrei aqui debaixo dessa tenda, eu lembrei disso também. Que nós chegávamos, muitas vezes não tinha ninguém para nos ouvir aqui como estão sentados. Mas a gente montava uma aparelhagem, começava a cantar e começava a pregar. E do outro lado, bem um pouco mais distante, tinha um bar que estava aberto. E nós começamos a pregar ali, a cantar. E teve muitas pessoas que estavam lá naquele bar, saíram de lá e se aproximaram e ficaram mais próximos da gente. E sabe o que aconteceu? Aquilo era numa tardezinha. E depois, quando nós cantamos, um cara chegou e falou assim, canta mais um pouco, que voz, que música bonita, canta mais um pouco. E nós cantamos mais umas 3 músicas. E depois aquele moço começou a nos seguir ali, aonde que a gente estava. Os outros não deram muito valor, mas ele começou a caminhar com a gente. E de repente, pelo caminho, ele falou assim, vocês podiam cantar mais uma música? Nós parávamos e cantávamos mais uma música com ele. E daqui a pouco ele estava pegando a caixa de som do quarteto, estava carregando, e começou a carregar. E depois, quando nós chegamos lá na porta da igreja, convidamos as pessoas que ali tinham culto à noite. E sabe o que aconteceu? Ele foi correndo e voltou para casa, tomou um banho, chamou a esposa, chamou os filhos, chamou alguns vizinhos, e à noite ele estava lá para ouvir a palavra de Deus. E aquele moço aceitou Jesus.
Não é conto de fada, não, irmãos. Verdadeiro. E aquele moço estava ali. Por quê? Porque a fonte de água viva estava ali jogando em seu favor. Muitos daqueles que ouviram não deram crédito. Mas bem-aventurados são aqueles que dão crédito e ouvido a palavra de Deus. Porque assim que aquela mulher entendeu os preceitos do Senhor, ela não simplesmente tornou-se como aquela inimizade que tinha entre os samaritanos e os judeus, foram quebrados. Sabem por quê? Porque o direito não era somente dos judeus, não. Eles bebiam daquela fonte a todo dia, porque o seu sacrifício que eles ofereciam de louvor e adoração a Deus descia até Jerusalém. Mas os pobres, coitados, que estavam do outro lado de cá, eles parece que não tinham direito, porque eles não se comunicavam bem com os judeus. E aí, de repente, aquela barreira foi quebrada. Jesus veio para quebrar os paradigmas que acontecem em nossa vida, né? Às vezes, nós olhamos para isso e vemos. Começamos a cavar um poço e encontramos uma simples rocha. E, de repente, não queremos continuar cavando porque perdemos a esperança que vai fluir uma água boa. Eu já disse isso para os irmãos. Ali em Atalé, eu e o Rodrigo começamos a cavar, fizemos um travo manual, começamos a cavar. E fomos cavando. Já tínhamos cavado mais ou menos uns 7 metros. E passava o travo lá assim, e começou a dar uma roncada naquele travo. E começou a minar alguma água. Mas lá embaixo tinha uma rocha. Aí o Rodrigo falou assim, pai, eu acho que nós vamos ter que parar por aqui, porque não vai dar água, produzir água aquele dia todo. E nós continuamos a cavando. E quando eu passava ali um moleto, assim, aquele pé que estava... E veio algumas brincas agarradas, mas é como um travo que passou e cortou, e fizemos muita força para cavar aquilo ali. Eu tive uma ideia, botei uma alavanca na ponta daquele travo, amarrei bem amarrado, e comecei a bater naquela pedra. Fui batendo. Aí o Rodrigo batia um pouco, eu bati mais um pouco, fomos batendo. E quando foi no outro dia, nós passando, saiu aqueles pedaços de pedra. E sabe o que aconteceu? Começou a brotar água, e a água foi caindo com muita força, e logo, 200 litros de água começou a cair dentro daquele poçozinho ali. Botamos um tubo e colocamos ali, e todo dia o Rodrigo tirava ali 200 litros de água, todo dia, para molhar as plantas, e dava até para lavar o quintal, lavar carro, fazer muitas coisas. Sabe por quê, querido? Porque foi uma fonte da qual nós persistimos para abrir, não desistimos. Poderíamos abrir em outro lugar, mas tivemos a visão que ali era um lugar que nós poderíamos cavar um pouco mais. E assim também é a nossa vida. Quando a gente olha para Isaac, quantos poços ele cavou, né? Ele cavava e ia lá e entulhava os poços. Mas ele continuou cavando, sabe? Até que fluiu água boa em lugar onde o inimigo não teve poder para que pudesse entulhar. Às vezes tem um hino que nós cantamos, ele é bem mais antigo, assim, querem entulhar meus poços, não é isso? E fazer, como é que é? E me fazer desistir. Mas ninguém vai apagar o selo que há em mim. Aquela mulher agora, como uma nova criatura, de entender que aquele poço jorrou água boa, e a água viva estava presente ali, ela sai agora e começa a anunciar. Vinde, eu encontrei agora alguém que falou, revelou até mesmo a minha vida, e mostrou para mim o caminho. Não foi simplesmente falar assim, olha, você é pecadora. Não, Jesus não a sentenciou, mas tirou-a daquela sentença terrível que ela estava vivendo. É assim que Deus está fazendo conosco, experimentando dessa fonte. Nós sabemos que muitos aqui já experimentaram dessa fonte. Nós sabemos que muitos aqui já têm essa fonte que jorra em seu favor. Não é simplesmente ter a palavra que é a fonte de água viva, que está expressa neste livro, em cima de uma mesa, mas é ela aplicada em nosso coração, mudança de vida. E aquela mulher teve essa mudança. Sabe por quê? Porque aonde Jesus entra, acabou a tristeza. Podemos ter momentos porque somos seres humanos, mas o Senhor Jesus é aquele que apaga a tristeza de nós. Amém, queridos? É aquele que tira de nós aquilo que veio para nos escravizar. E não somos mais agora escravos do pecado, nós somos agora livres para servir. Aquela mulher saiu e falou assim, vinde,
a fonte de água viva está ali, eu bebi dela. E vamos lá agora todos, e chegou para que pudesse conhecer a Jesus. É por isso que nós estamos aqui. Fomos treinados pela palavra de Deus. E não vamos desistir jamais. Sabe por quê? Porque essa fonte que é Jesus, que entrou na vida daquela mulher, ela também tem entrado em nossas vidas. E também quer entrar na vida de tantas outras pessoas aqui para serem nossos companheiros de vida eterna. Amém? Este é o grande desejo do coração de Deus. Se hoje nós estamos aqui, a maioria que já conhece a Jesus. Quem aqui ainda não conhece Jesus, levanta a sua mão. Quem não conhece? Olha que maravilha, né? E todos nós conhecemos. Agora nós precisamos não só de conhecer, mas seguir a Jesus. Seguir a Jesus é renunciar muitas coisas que muitas vezes tornam-se impedimento da nossa vida. Coisinhas tão pequenas, tão mínimas, que muitas vezes impedem o nosso caminhar seguro na direção do Senhor. Às vezes tão pouco, né? Pouquíssima coisa. Aquela mulher tinha grandes coisas que poderia ser impedimento, mas ela foi sincera diante do Senhor Jesus. E aí Jesus vai e dá a ela agora uma nova direção de vida. É isso que o Senhor tem feito em nossas vidas e quer fazer na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. E que o Senhor nos abençoe. Que no próximo encontro nosso, outras pessoas, eu estou feliz pela presença daquele jovem ali, juntamente com o seu filhinho, a sua esposa, né? O irmão William, que já está aqui, a sua esposa, a Ana, né? Nós louvamos a Deus por isso. Ao Joatan, a Gabriela, a Júlia, né? Júlia, não é verdade? Que nos deu essa oportunidade de poder compartilhar dessa palavra aqui nesse ambiente de trabalho, não é verdade? Então, que as bênçãos do Senhor possam produzir salvação a cada dia aqui neste lugar, em nome de Jesus. E que a vida de vocês seja uma vida